Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com mais uma aula de espiritualidade cristã. Nós vamos falar um pouco hoje sobre espiritualidade comunitária e a importância da comunhão. Quando nós falamos da espiritualidade, nós falamos de um campo aberto, onde os meios que nós usamos para se relacionar com Cristo e com Deus, isso produz em nós uma espiritualidade saudável. E um desses meios é a comunhão, é a igreja, é a comunidade, é um princípio chamado de relação comunitária. Então, uma espiritualidade comunitária, ela é uma espiritualidade cristã, até porque Cristo, ele trabalha com a dinâmica de corpo, de rebanho, de eclésia, igreja, congregação. E quando nós de fato nos convertemos, nós precisamos entender que um verdadeiro convertido, ele tem prazer na comunhão. Eu vou ler aqui, logo no começo, página de número 3, uma espiritualidade comunitária. Uma vez que a natureza de Deus é relacional, assim também é a natureza da pessoa regenerada em Cristo. Quando nós falamos de um Deus relacional, nós falamos de um Deus trino, de um Deus comunitário, onde não somente se relaciona com a Trindade, mas também se relaciona com a sua criação. Então nós precisamos entender isso. Porque um convertido que se isola, ele não vive uma espiritualidade saudável. Por quê? Porque vai faltar a espiritualidade comunitária. Na sequência diz que a conversão e a transformação do indivíduo em pessoa, o indivíduo é um ser encapsulado em si mesmo. Esse indivíduo egoísta, esse ser humano sem conversão. Ele se realiza na autopromoção, é narcisista, concebe a liberdade apenas em termos de autonomia e independência e reconhece como verdadeira apenas a sua realidade limitada. Isso é a imagem de uma pessoa que não passou por uma transformação. Uma pessoa que foi transformada por Cristo, ela tem prazer na comunhão, ela ama o seu próximo como a si mesmo. Ela tem prazer em estar junto com os irmãos. Se caso isso não acontece com alguém, está faltando esse princípio da conversão. Nós não podemos se conformar em sermos pessoas autônomas, exclusivas, pessoas que não congregam, pessoas que fazem o que quer, pessoa que faz o que pensa, e usam frases como essa: eu sou assim mesmo, eu nasci assim, esse é meu jeito. Mas se o seu jeito é um jeito errado, se o seu e o meu jeito é contrário às Escrituras, nós precisamos buscar urgentemente a Cristo, para que nós venhamos passar por essas mudanças necessárias da conversão. Eu conheço muitas pessoas que não gostam de comunhão, só que a comunhão é um princípio divino. Deus é comunitário. Deus é família. Ele instituiu a comunhão. É um princípio que louva e agrada o Senhor. Como eu e você, que somos crentes em Cristo, não gostamos daquilo que Deus gosta. Quando alguém não gosta daquilo que Deus ama, ele está contra Deus. Estar contra os princípios de Deus é estar contra o próprio Deus. Então a comunhão é de suma importância. A pessoa é o ser em comunhão que se realiza nas relações de afeto e amizade. É altruísta, concebe a liberdade em termos de entrega, obediência e amor doado e se abre para a revelação que encontra fora de si mesmo. Essa nova pessoa em Cristo recebe o outro da mesma forma como Cristo é recebido. E nesta nova dinâmica, a igreja deixa de ser um clube religioso, no qual cada um faz o que quer e como quer.
e escolhe as suas amizades de acordo com os interesses pessoais, para se transformar numa verdadeira comunidade de irmãos e irmãs que se doam mutuamente numa experiência real de aceitação e comunhão. Então, quando nós somos transformados, nós amamos a todos, nós conseguimos ter relacionamento com todos. Nós estamos falando de espiritualidade cristã e eu quero abordar um princípio aqui, porque pode ser que você esteja em formação, você tenha dentro de si o objetivo de ser um pastor, de ser um presbítero, de ser um evangelista, de ser uma liderança eclesiástica. Eu vou falar um dos principais requisitos, uma das principais marcas, ou a principal marca de alguém que vai ser um pastor. A pessoa que vai ser um pastor no futuro é uma pessoa que ama pessoas, que se preocupa com a causa do perdido, do injustiçado, que consegue manter relação com pessoas difíceis e com pessoas fáceis, que consegue amar entendendo as limitações do rico e do pobre, do preto e do branco. É impossível falarmos que temos uma vocação para sermos pastores se o principal é não dar a vida pelas ovelhas como Cristo assim fez. Então nós precisamos entender alguns princípios, porque são princípios da espiritualidade cristã. Agora, a espiritualidade cristã, ela se desenvolve de uma forma comunitária, ela não é isolada. O credo apostólico, e o credo apostólico dentro da teologia armeniana, ele não é tão falado nos movimentos neopentecostais, ele nem existe. Mas dentro de um contexto de teologia reformada, o credo apostólico ele é bem analisado e bem aceito os seus princípios. O credo apostólico é um documento que foi escrito pelos apóstolos, registros sobre a fé apostólica. Não é esse registro chamado credo apostólico, não é a verdade absoluta é a Escritura Sagrada, a Bíblia, mas ajuda nós a entender melhor alguns princípios da palavra de Deus. O credo apostólico afirma na crença em Deus Pai, Criador de todas as coisas, em seu Filho Jesus, nosso Salvador, no Espírito Santo, na remissão dos nossos pecados, na ressurreição, na vida eterna e na igreja. Ela faz parte das convicções básicas do credo. Da mesma forma como precisamos crer em Deus Pai, em Deus Filho e no Deus Espírito Santo, precisamos também crer na igreja como ambiente de comunhão dos salvos em Cristo. Ela é a comunidade do reino que dá visibilidade ao que Cristo fez. Deixa eu voltar aqui. Ao que Cristo fez. Vamos lá. Em sua obra redentora no mundo. Crer na igreja envolve muito mais que reconhecer a necessidade de participar de sua missão. Significa reconhecer que somos salvos, fomos salvos e constituídos como povo de Deus, um reino de sacerdotes, o corpo de Cristo, a fim de testemunhar a glória de Deus na história. Então olha a importância da comunhão, olha a importância de crer na igreja. E esse crer na igreja não é a igreja como divindade, é entender que a igreja é um meio poderoso de espiritualidade cristã. Quando eu entendo o que é fazer parte da igreja de Cristo, eu entendo a importância dos meus irmãos. Eu entendo a importância dessa fundamentação feita pelo próprio Senhor Jesus. Muitas pessoas não entendem a igreja. Muitas pessoas acham que a igreja é um lugar que ela vai algumas vezes por semana. Mas a igreja é o corpo de Cristo, é onde o Espírito de Deus habita. A igreja é o povo salvo de Deus, aonde o próprio Senhor ministra pelo teu Espírito e pela tua palavra em nós. E na comunhão desse corpo,
nós fazemos a vontade de Jesus Cristo. Então, se isentar da comunhão é quebrar um dos principais princípios que Jesus Cristo deixou. Então, quando nós falamos da espiritualidade comunitária, nos leva a participar das orações comunitárias, dos cultos comunitários, do envolvimento com a congregação. Pessoas isoladas dos compromissos e atividades da igreja, ela é uma pessoa doente espiritualmente. A igreja ela é estabelecida para que os irmãos vivam em comunhão. E eu preciso fazer uma introspectiva em mim e você fazer em você, para ver se nós temos prazer nessa comunhão, se nós não estamos em falta com essa comunhão. Porque ter comunhão uns com os outros louva e engrandece o nome de Jesus. Por um outro lado, que está em conjunto com a espiritualidade comunitária, nós precisamos ter uma espiritualidade centrada na palavra de Deus. E uma espiritualidade centrada na palavra de Deus, que está aí na página 4, é estar aberto aos confrontos que essa palavra ela me confronta. Eu preciso, e você precisa entender, que quando nós falamos de uma espiritualidade centrada na palavra de Deus, nós estamos falando em Deus nos moldar conforme a sua vontade. Não é nós que regemos a nossa vida e não é nós que regemos a divindade. Não é o Evangelho que se adapta em nós. É nós que somos transformados pelo Evangelho para vivermos para a glória de Deus. Uma espiritualidade centrada na palavra de Deus, ela me confronta por dentro. A palavra de Deus, ela consola, mas ela também confronta. Se eu quero ser consolado, confrontado e transformado, eu tenho que ler as Escrituras sabendo que ela vai quebrar conceitos e preconceitos, vontades e desejos que eu gosto. Porque é eu que estou em transformação, não é a palavra que está em transformação. É eu que preciso ser igual a Cristo, não é Cristo que precisa ser igual a mim. E isso é muito importante, porque a maioria das pessoas não querem confronto. A maioria das pessoas não querem a verdade. A maioria das pessoas, elas ficam da mesma forma que vieram para a igreja. Não tem uma espiritualidade centrada na palavra de Deus. Quando eu vivo uma espiritualidade centrada na palavra de Deus, as minhas ações é conforme a palavra de Deus. A minha fala é conforme a palavra de Deus. A minha postura é conforme a palavra de Deus. E não conforme o que eu penso. E não conforme o que eu quero. Nós viemos do mundo cheios de deficiências internas, mentais, emocionais. Eu e você, nós. Quando eu me deparo com a palavra de Deus, que é santa, que é a verdade, que é pura, e essa palavra que é a luz ilumina quem eu sou, eu vou viver um confronto constante. Porque essa palavra que é pura não aceita minhas impurezas. Essa palavra que é perfeita não aceita minhas imperfeições. Essa palavra que ama não aceita as minhas acepções. Então eu busco a Cristo pela tua palavra, para que Ele me transforme e eu consiga viver a palavra de Deus. A maior perda de tempo que existe é eu frequentar um ambiente chamado igreja. Eu não vou nem falar corpo de Cristo, eu vou falar ambiente, porque corpo de Cristo
é uma igreja centrada na palavra de Deus, mas aqui eu quero dar ênfase às pessoas que não são centradas na palavra de Deus, mas frequentam cultos. O culto não salva. O culto nunca vai transformar você. É a palavra de Deus que faz com que nós venhamos a ser transformados. Ela tem poder de transformação. O evangelho, ao ser pregado, é salvação para todo aquele que nele crê, tanto do judeu quanto do grego. Isso está em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 16. E nós precisamos entender isso. Uma das coisas que eu preciso entender e você precisa entender é que nós viemos com uma forma. E a forma que nós viemos é uma forma mundana. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, logo no início, os primeiros versículos, versículo 1, versículo 2, ele vai falar sobre não vos conformeis com esse mundo, mas sejam renovados no entendimento. A palavra forma ali, não vos conformeis, a palavra conformeis, ela no grego é a palavra formé, que é a forma. Ou seja, moldado, é igual. Então, quando eu venho dessa forma, eu ainda estou parecendo com o formato dos outros, porque eu venho da mesma forma. Mas a palavra de Deus me forma numa outra forma, para que eu seja parecido com Cristo e não com o mundo. E aonde eu encontro essa transformação? É buscando na palavra de Deus, é lendo a palavra de Deus, é orando para que Cristo aplique essa palavra de transformação em mim, para que eu seja de fato transformado para a glória de Deus. Então, pessoas rasas na palavra, pessoas rasas no conhecimento, são pessoas de baixa transformação. É por isso que nós temos muitos problemas na igreja de pessoas que são semelhantes ao mundo, semelhantes aos ímpios, semelhantes aos descrentes, porque ela não mudou de forma. Ainda ela permanece na mesma forma, somente em outro lugar. Ela só está em quatro paredes, onde a igreja de Cristo se reúne, mas ela não tem uma identidade com a palavra de Deus, ela não tem um devocional diário, ela não tem uma disciplina de leitura, ela não participa dos estudos bíblicos fornecidos pela igreja, ela não participa das escolas, elas não participam, elas não participam dos momentos de oração comunitária. São pessoas que não têm forma de crentes em Cristo, mas permanecem com a forma e da mesma forma, do mesmo jeito que era, só permanece. Essa transformação pela palavra, ela exige de nós uma busca constante e uma vida de oração constante, para que nós de fato sejamos transformados. Eu espero que você viva a comunhão, uma espiritualidade comunitária intensa e sadia. E também espero que você seja praticante da palavra de Deus e que a tua espiritualidade com a palavra de Deus, ela seja ativa e contínua. Eu estou no término dessa aula. Nós falamos de dois princípios fundamentais: a espiritualidade comunitária e a espiritualidade centrada na palavra de Deus. Leia a Bíblia, pesquise, examine, leia bons livros, ouçam bons pastores de uma boa teologia, de pregações saudáveis para o seu crescimento, para que tua mente seja transformada, para que você não se conforme com o mundo, mas seja renovado no entendimento. Essa é a vontade de Deus para a glória do teu nome. Até a próxima aula.
Até mais.